Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui através de um podcast para falar sobre violência, participando Davi Vicente, Arthur Lima e Felipe Pereira. Bom, Arthur, o que é violência? Bom, Vicente, a violência significa usar a agressividade de forma intencional e excessiva para ameaçar ou cometer algum ato que resulte em acidente, morte ou trauma psicológico. Manifesta de diversas maneiras, em guerras, torturas, conflitos étnico-religiosos, preconceito, assassinato, fome e etc. A palavra violência deriva do latim violentia, que significa veemência, impetuosidade, mas na sua origem está relacionada com o termo violação, violare. Mas Vicente, você sabe qual é a diferença entre a violência física e a psicológica? Bom, a principal diferença entre violência física e psicológica é que a física envolve atos de agressão ao corpo da vítima, enquanto a segunda forma de agressão decorre de palavras, gestos, olhares a ela dirigidos, sem necessariamente ocorrer contato físico. Esse tipo de hostilidade não deixa sinais físicos, por isso não é tão perceptível, mas por vezes imprime marcas negativas tão profundas em quem a sofre que a abalam e traumatizam pro resto da vida. Mas também existem outros exemplos de violência, como a violência doméstica e a violência urbana. A violência doméstica é o tipo de violência que ocorre no contexto familiar, ou seja, entre parentes. Poderá sendo realizada pelo pai ou pela mãe, entre seus pais, aos filhos e etc. Abusos sexuais a crianças e maltratos a idosos também pode considerar a violência doméstica. Existem 5 tipos de violência doméstica: a física, a psicológica, sexual, patrimonial e moral. Diariamente, cerca de 2.000 pessoas apresentam queixas da polícia alegando ter sofrido violência doméstica. Já a violência urbana consiste na prática de crimes diversos contra pessoas ou patrimônio público, influenciando de forma negativa o convívio entre as pessoas e a qualidade de vida. Um dos principais fatores que gera a violência urbana é o crescimento acelerado e desordenado das cidades, somado à má gestão pública visível nos centros urbanos. Além disso, existem outros tipos de violência, como a violência verbal, que caracteriza-se por proferir xingamentos, obscenidades ou palavras que desclassificam e julgam o outro como incapaz. Ou a indiferença, que é um comportamento neutro, e a omissão ou descaso com a vida e as necessidades dos outros, o que, por sua vez, machuca mais do que o ódio declarado. Intolerância ou discriminação. Despreza as características, a cultura, os valores ou a crença do outro. Perseguição, disposição em causar dano ou mesmo só escárnio, além de forma sequencial quando não basta agredir ou ridicularizar apenas uma vez. Numa palavra moderna, o famoso bullying. Chantagem. Condicionar o bem que se pode fazer ao outro, isentá-lo de punição ou suprir uma de suas necessidades mediante uma retribuição ou satisfação imoral para o agressor. Causar dependência do outro. Acontece quando uma pessoa identifica, ainda que inconscientemente, a carência afetiva de um outro e usa disso para oprimir, sufocar ou impor suas próprias vontades. Violência sexual, quando o agressor abusa sexualmente da vítima. Economicamente, sustentar o outro em necessidades básicas ou seus apegos e vícios, em troca de tirar sua liberdade e impor condições para satisfazer a sua própria vontade. Exposição pública, constranger, desrespeitar, causar medo ou vergonha, divulgar fatos de intimidade de alguém, de forma que muitas outras pessoas possam ver ou ter acesso. Também denunciar em público o que deveria ser levado a uma autoridade. Impor condição privilegiada. O agressor argumenta em que sua condição está acima da vítima e por isso ninguém vai acreditar nele ou considerá-lo. Ameaça ou intimidação, quando o agressor impõe uma vantagem, força ou instrumento de força apenas como forma de intimidar, ameaçando de agressão física. Também temos a violência biológica, a violência do ser humano com o animal e a violência do ser humano com o seu social, isto é, violência com animais domésticos ou não, e violência com o ser humano no fator da sociedade. Seria utópico acabar com a violência?
Para isso, temos que primeiro analisar alguns. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes foi um filósofo matemático que viveu entre o século XVI e XVII. O pensador ficou extremamente famoso principalmente por sua análise sobre a violência na sociedade. A violência sempre existiu, em todos os períodos históricos. Desde antes do surgimento do homem, a violência já existia na natureza. Segundo Hobbes, o homem já nasce violento. Ele expressou isso em sua icônica frase: "O homem é o lobo do homem". E isso explicaria o atual panorama da sociedade. Se formos analisar segundo sua ótica, acabar com a violência é algo impossível, sendo assim em função do Estado trabalhar de forma eficiente para reduzir ao máximo a expressão da violência na população. A partir de Rousseau, que foi um dos maiores pensadores europeus no século XVIII, sua obra que inspirou reformas políticas e educacionais, ele nasceu na Suíça e foi considerado um dos principais filósofos do iluminismo e um precursor do romantismo. Com a sua ícone frase "um homem nasce bom e a sociedade corrompe", vale salientar que se encaixa quase perfeitamente na sociedade atual, onde os gastos de violência são exorbitantes e devido a uma marca que vem sangrando há gerações, como racismo, conflitos entre as religiões, diferentes culturas que, por sua vez, causam preconceito e embates na sociedade que possa gerar intrigas e de um Estado que possa garantir a paz e não a violência.